Olá, neste momento vamos para mais uma aula e eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder trazer a palavra de Deus ao seu coração, em continuação também daquilo que já vemos fazendo para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. A inspiração divina da Bíblia. Continuamos com a mesma frase do nosso saudoso irmão Antônio Gilberto: o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. A inspiração divina da Bíblia. Inspiração, autoridade da Bíblia. Cremos na inspiração verbal e plenária, como já dissemos. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Essa é a grande verdade que prova que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Onde temos vários textos, como dissemos aqui, assim diz o Senhor. Todas as vezes que nós temos esta expressão, e também nós temos algo importante, é que estas profecias, estas palavras do Senhor, realmente são da parte de Deus, como já falamos, a inspiração de vários autores, em mais de 16 séculos. Quando nós temos o escritor que escreve o Pentateuco, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo capítulo 24 e o versículo 4. Encontramos aí Moisés, um grande homem, um grande líder de Deus, que foi inspirado por Deus para fazer com que o povo de Deus, a nação de Israel, pudesse ser regida pela lei de Deus. A inspiração divina da Bíblia. Jeremias foi advertido: não esqueças nem uma palavra. Encontramos isso em Jeremias capítulo 26 e versículo 2. Observe que o próprio Senhor adverte a Jeremias para não esquecer de registrar nenhuma palavra. Não esqueças nem uma palavra. Na inspiração divina da Bíblia encontramos Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Quando em Mateus capítulo 5, versículo 18, nós encontramos a expressão: nem um J ou um tio se omitirá, será omitida da palavra. Então observe que a própria palavra de Deus é respaldada por Jesus Cristo. Quando ele fala da palavra de Deus, a inspiração de Deus do Antigo Testamento, que tudo isso realmente foi algo especial para a nação de Israel e que serve para nós hoje como um manual da nossa vida. A inspiração divina faz com que a Bíblia Sagrada seja a palavra de Deus. A inspiração divina da Bíblia. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Encontramos essa passagem em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Aqui nós observamos que nenhuma profecia das Escrituras foi dado por vontade humana.
foi por aquela questão que o homem quisesse, mas Deus o inspirou os profetas, trazendo assim a veracidade da sua palavra. A inspiração verbal da Bíblia. Quando em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, encontramos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Observamos que toda a escritura é inspirada por Deus. Quando falamos da inspiração verbal da Bíblia Sagrada, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que devia ser escrito. Então Deus soprou, Deus fez com que os homens pudessem ser usados pela inspiração para que escrevesse. E isso, nessa palavra grega, eupneutos, que realmente quer dizer o sopro de Deus, a forma que Deus assoprou o Espírito do Senhor sobre aqueles homens que pudessem escrever a palavra de Deus. É uma experiência maravilhosa quando o Senhor usa ou usou vários profetas no Antigo Testamento e fez com que eles pudessem trazer a vontade de Deus aos homens e que isso pode ficar ficando registrado em toda a Escritura Sagrada, essa inspiração verbal. A inspiração plenária da Bíblia. O próprio nome diz plenária. Isso quer dizer a inspiração é total e completa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A inspiração plenária que temos completa tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E encontramos uma passagem, ou várias passagens, mas eu cito aqui Romanos capítulo 15 e o versículo 4, quando diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Observe que expressão gloriosa encontramos aqui quando Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, diz: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aqui está também a prova que tudo o que foi escrito foi deixado para a nossa orientação, para o nosso ensino. É a palavra de Deus que tem realmente algo especial que pode, tanto um como o outro, ser ensinados, porque essa é a vontade de Deus. Através das Escrituras, conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas. A inspiração divina e os autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Isso aqui, você pode observar que o Espírito do Senhor usou escritores bíblicos e dando assim a eles conforme a capacidade que tinha para aquele momento, para levar a palavra entre os homens. Então o Espírito Santo é que garante isso, ou garantiu essa liberdade para os escritores bíblicos, isso conforme a capacidade de cada um. Os autores foram homens inspirados pelo Espírito Santo, mesmo em suas limitações. Observe que todos os autores tinham as suas limitações. Todos esses que escreveram, inspirados, mas eles eram limitados. Vamos observar aqui o caso de Moisés, o grande escritor do Pentateuco, os 5 livros já do Antigo Testamento, e dele contém
a maior parte da lei, né, dada ao povo de Israel. Mas esse homem, na sua limitação, mesmo recebendo ordem do Senhor, ele não entrou na terra prometida, porque ele se irou em um certo momento e ele não entrou na terra prometida, pela sua, talvez, limitação. Então observe que mesmo que esses homens foram inspirados por Deus, mas também, dentro das suas limitações, correu um risco diante daquilo que estavam fazendo. Também encontramos que a inspiração divina, os diferentes gêneros literários e figura de linguagem. Observamos que a inspiração divina, junto aos escritores, nós temos diferentes gêneros literários e figuras de linguagem de diferentes modos, porque atendendo à necessidade daquele povo, daquela época, então nós temos isso, a inspiração divina nos autores. O Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento e do Novo Testamento está na pessoa, tudo em Cristo Jesus. Jesus Cristo mencionou a lei de Moisés e os profetas. Observe que aqui nós encontramos Jesus Cristo respalda o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque ele mesmo menciona a lei que foi dada a Moisés e também fala dos profetas que sucederam depois de Moisés, as palavras proféticas. Observe o que Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 24 e o versículo 44. Lucas 24, 44, disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Observe como Jesus mostra a veracidade da palavra de Deus, tanto de Moisés, o escritor do Pentateuco, assim seguindo pelos profetas. Os profetas que profetizavam, a lei também mostrava que tudo isso teríamos a presença de Jesus Cristo, que resumiria tudo isso, trazendo o homem para a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus exatamente porque quer que o homem conheça a verdade através da sua palavra. O Espírito Santo e a Bíblia. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia ensina, então, que o Espírito é que vai trazer esse elo entre Deus e o homem. Através do Espírito Santo, nós temos a convicção de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, então, comunica no nosso interior. E é ele que convence o mundo do pecado, convence daquilo que é transgressão diante de Deus. O Espírito, então, trabalha no nosso espírito e convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Está aí então, porque muitas pessoas não conseguem entender a palavra. É porque não estão buscando a fonte principal, que é o Espírito de Deus, no Espírito de Deus. Então, se o homem, a Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais.
Todas as vezes que precisamos e queremos entender a vontade de Deus, precisamos voltar para as coisas de Deus, aquilo que é espiritual. Quero crer que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando o seu coração e seja um leitor da Bíblia Sagrada. Aproveite aí para estudar ainda mais esses textos e fazer com que o Espírito Santo entre no seu coração. Quero, neste momento, agradecer a sua atenção. Deixe aí o seu like, o seu joinha, comentários no nosso vídeo e que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá, na paz do Senhor.